Nesse vídeo, a gente vai ver a parte avançada do FANCY e como ele vai se comportar em relação à alteração da subjetividade, para ver se a gente consegue fazer um distrato antecipado e o quanto vai fazer um incremento de resultado no P&L, certo? Eu vou começar um pouco discutindo inicialmente a montagem do produto, como ele foi feito, certo? Eu presumi o ativo a R$30, eu coloquei dias úteis 252 igual a base, eu fiz para um ano, porque é comum a gente fazer FANCYs para prazos mais longos, então, dado que é uma venda de volatilidade, o recomendado é alongar o prazo. Então é normal a gente fazer prazos de 1 ano, 2 anos, e eu já negociei FANCY para 10 anos, então é algo que é comum fora do Brasil fazer esse tipo de estruturação para prazos mais longos, e portanto a gente fazer uma análise de uma estrutura com um vencimento de 1 ano, e portanto a gente está assumindo os seguintes cenários: aluguel de 1%, juros de 2,58%. Então o forward agora ele começa a ter um impacto grande em relação ao derivativo, porque quanto maior o forward, mais caro vai ser a call em relação a put. Como tem 1 ano, esse forward acaba tendo um impacto muito maior em relação ao preço, a um prazo mais curto, porque agora o preço futuro é 1,55% acima do à vista. Prazos mais curtos, esse valor ele acaba sendo abatido. Então, quanto mais longo for o derivativo, mais ele é sensível à relação do forward rate, certo? E nesse caso vai ser favorável, porque eu vou estar vendendo calls para comprar um put spread, e portanto, se eu vendo a call, esse forward rate positivo deixa a call mais cara, né? E o forward rate positivo deixa o put spread mais barato. Então, em termos práticos, quanto maior for esse número, maior for o prazo, melhor vai ficar a estrutura. Como sempre, a gente está colocando o cenário no número 2, porque a gente sabe que a FANCY, se a gente for olhar o desenho que eu já deixei pré-pronto, a gente pode olhar e fica bem claro para a gente, é intuitivo, de que em nenhum momento da vida, no início da operação, a gente vai ter um ponto que a gente vai estar comprado em volatilidade, certo? Com exceção do curtinho aqui, aonde você vai ter as caudas que a gente vendeu imposando, e portanto, se estiver aqui no centro, a gente vai ter um pouquinho de uma relação gama comprado, mas só vai ocorrer perto do vencimento, e portanto isso vai ser um fato, mas esse fato vai ser muito pouco sensível e ele vai ocorrer apenas nos últimos dias úteis, e portanto, como o seu efeito é baixo, a gente vai considerar que praticamente em nenhum momento a estrutura vai ficar vendida em volatilidade, vai ficar comprada em volatilidade o tempo inteiro. A estrutura será vendida em volatilidade. Portanto, partindo dessa premissa, a gente sabe que nós vamos ter um cenário soberano 100% das vezes, que é a curva de vol estressada próximo dos níveis máximos, porque nesses pontos, a vol mais alta, eu estou comprando o centro para vender os miolos, as caudas, né? E nas caudas, a gente, como a vol mais alta, nós vamos recolher mais prêmio na cauda do que no miolo, perfeito? A gente olha aqui a FVOL Model 2, a gente sabe que a FVOL Model 2, ele vai ter a nível de curva intermediária, ou seja, não vai ser tão favorável quanto o 3, tanto que a gente vai ver no 3, quando a gente montou a estrutura, vai ter uma entrada de caixa. O nível 2 haverá uma entrada de caixa, mas ele vai ser muito pequeno, né? E no nível 1, que seria o pior cenário, a gente vai ter aqui, a gente vai pagar para fazer a operação. Portanto, o que significa? O que vai mudar no produto? À medida que a vol vai subindo, a estrutura da superfície vai subindo, a gente vai ter uma variação de fluxo de caixa. Quanto menor a vol e menor for a superfície, menor for a vol e menos skew, menos smile, mais prêmio eu vou pagar por essa estrutura. Quanto maior a vol, menos prêmio eu vou ter até uma entrada de caixa na estrutura. Portanto, não precisa dizer que esse cenário é um cenário que vai ser desfavorável e esse cenário vai ser um favorável. E, portanto, como sempre, nós vamos começar demonstrando o produto usando o cenário de FVOL Model 2, porque é neste cenário que eu vou conseguir mostrar o swing de alta e de baixa, o impacto no produto. Portanto, ele vai ser o cenário mais completo. No segundo desenvolvimento, nós vamos fazer o pior cenário, vou mostrar como vai ser difícil fazer um distrato antecipado. E, obviamente, com o melhor cenário, a gente vai ver que o distrato antecipado ele vai ser óbvio, principalmente quando o mercado sobe. E, portanto,
essa estrutura, além de me dar a vantagem de fluxo de caixa positivo, eu consigo um extrato antecipado com muito mais receita e, portanto, será sempre um caso, obviamente, sempre que eu tenho produtos cuja superfície era negativa, sim, a gente sabe que prazos longos e vols altas, quanto mais esse cenário for combinado, mais forte vai ser o produto, certo? Portanto, o que eu fiz aqui? Eu já setei o produto, vamos entender o que eu coloquei de strikes. Eu coloquei a gente comprando 1000 lotes a 30, ou seja, comprei o papel. Vou fazer o financiamento vendendo a call de 34, portanto, ao vender a call de 34, eu estou dando um upside de 13,33% do meu produto, certo? Portanto, eu comprei o papel, vendi a call, fiz o financiamento. Eu vou ganhar de 30 a 34, que é o meu ganho máximo da estrutura, mais o fluxo de caixa, né? Então, no caso, o fluxo de caixa, o custo, eu estou recebendo 10 centavos, quase 11 centavos. Por que quase 11 centavos? Porque a diferença de 2,72 é menor do que o 16 mais 1,66. Esses dois caras eu vendi, eu recolho o prêmio na somatória. Isso daqui tá passando em 10 centavos o que eu estou comprando. Então, portanto, a entrada de caixa me dá uma variação de 36 centavos. Portanto, o meu ganho máximo vai ser quanto? O upside mais o 36 centavos. E o meu proteção na queda é 13,33 mais 36 centavos, que seria o fluxo de caixa. Então esses upsides, eles estão sendo aqui na formulazinha limitado à variação dos strikes. E a mesma coisa com o downside aqui. Portanto, essas duas variações estão calculadas através dos strikes e, obviamente, eu tenho que somar esse custo. Eu não fiz aqui para não ficar com muito campo aqui. Isso aqui é um campo que eu só vou usar aqui para interpretação do FIX. Por isso que está em cinza claro aqui, certo? Então vamos começar a fazer essa interpretação, perfeito? No put spread eu fiz ele equidistante, então eu também estou protegendo em R$4. Então, portanto, eu vou proteger numa queda de R$4 mais os 36 centavos. E a estrutura eu coloquei ela de uma forma equilibrada. Então, o que vai acontecer agora quando a gente for analisar o cenário do Vega, né? A gente sabe que a put que a gente comprou, ela tem o delta mais próximo dos 50, portanto ela vai ter o vetor de Vega mais forte, ou seja, maior, portanto aqui está o vetor de Vega, ou seja, a gente sabe que essa aqui é a put que eu estou comprando, certo? Porque é a única que eu estou comprando, então está no lado positivo, então ele está me gerando esse vetor de Vega, então para cada ponto de vol que a gente fitar a superfície, vai ter uma variação desse montante vezes o número de vols. Mas o que acaba gerando negativo é, apesar dos dois vetores, aqui o vetor do Vega está aqui 11,64, a gente tem o vetor da call já quase em cima, já mitigando. Então essa call que eu estou fazendo aqui, ela praticamente mitiga o meu risco da put aqui. Então basicamente um vetor anula o outro e basicamente me está sobrando o vetor da put, o que torna essa estrutura uma estrutura no ato que eu estou montando sensível em uma volatilidade em torno de R$86. Então, para cada ponto de vol que mover a superfície, a minha sensibilidade vai mudar em R$86 e eu estou somando os vetores dos três derivativos para formar esse último gráfico aqui, que vai botar a determinante da somatória dos vetores dos três derivativos, certo? O ativo objeto ele não possui Vega, portanto ele está zerado, ele não entra, não. Perfeito? Então a estrutura já foi montada, eu já rodei o abaco e portanto já estou com os resultados aqui setados, pronto para começar a simulação. Vamos olhar agora aqui um pouco do gráfico, dos gráficos de payouts. Aqui eu vou ter a variação no início da operação, faltando 3/4, faltando metade do tempo, faltando 1/4 e no vencimento. Reparem como essa variação, se o mercado ficar parado, vai me dar uma região de ganho, o carrego é positivo. No finalzinho ele reverte o carrego, porque quando chegar faltando 1/4, tanto a call e a put que eu vendi, elas já vão ser pó e basicamente o que vai gerar esse cara convergindo a linha pontilhada vai ser a put que eu comprei, que vai imposar o teto dela, vai fazer com que a linha amarela caia para cá, porque as caudas que estavam imposando e obviamente o recolho mais prêmio nas caudas, ou seja, o recolho de R$6 na cauda da call e 4 na cauda da put,
portanto o net 5 positivo, em detrimento a 4,70 da put que eu estou comprado. Portanto, quando a gasolina desses dois caras acabar, a gente vai ter a linha amarela convergida. Perfeito? Então é isso que vai acontecer com a figura. No centro eu já expliquei, isso aqui vai ser meio que constante na operação, quanto maior a vol, maior vai ser o teto, certo? E vamos começar agora que eu já coloquei as premissas, ou seja, sempre vega vendido, o teto está aqui, vamos começar a olhar a simulação.